Olá, pessoal. Eu sou a Isabela. Está começando agora mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. No episódio de hoje, vamos falar sobre educação na Finlândia. Acompanhe esse bate-papo e conheça como é a educação nesse país, que é referência mundial. Para falar sobre esse tema, convidamos o Pedro Brandão, nosso consultor pedagógico, a Valderez Vasques e a Lu Arfelli, que estão aqui também conosco. Elas são coordenadoras pedagógicas da IU Bilíngue. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E temos também, para o bate-papo de hoje, a presença do Pasi Loman. Ele é finlandês, vocês não vão nem reparar por conta do sotaque dele. Ele mora no Brasil há 13 anos e é professor de inglês e tem doutorado em História. Paz, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada por ter acertado o nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Bom, sabemos que a Finlândia é referência em educação, né, no mundo todo. E para entender como é que a reforma do sistema educacional transformou o país, eu acho que é legal a gente começar falando pela história da Finlândia, né? Paz, a Finlândia é um país relativamente pequeno e se tornou referência, né, na educação. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa história e como é que foi a transformação na educação de lá, no sistema educacional. Sim, é realmente bom lembrar que hoje a Finlândia é referência na área de educação, é um dos países mais ricos e um dos países mais felizes do mundo, segundo as pesquisas. Mas não foi sempre o caso. Até os anos 60, 70, a Finlândia era um dos países mais pobres da Europa e a minha família é um bom exemplo disso. Eu sou a primeira pessoa da minha família que terminou ensino médio, eu fui até terminar doutorado e tudo mais, mas antes de mim, minha família era bem humilde mesmo. Por exemplo, minha mãe cresceu numa casa onde não tinha toilette, onde não tinha água corrente. Então, uma geração depois, o cenário já mudou totalmente. Isso foi graças à mudança do sistema de educação do país, que começou a acontecer nos anos 70. A Finlândia, o governo naquela época decidiu, entendeu que para transformar o país, o único jeito para um país pequeno, lá no norte, onde 6 meses do ano temos neve, nada cresce, não temos nenhum recursos naturais como petróleo, alguma coisa assim. O único jeito para nós desenvolver era a educação. Então eles, por exemplo, aboliram todas as escolas particulares, praticamente todas. Hoje 97% das escolas são públicas e a educação ficou gratuita para todo mundo. Então isso deu oportunidades para famílias como a minha ter educação de qualidade. E a gente teve algumas coincidências boas. Naquela época, o país era ainda pobre, então tive que fazer várias escolhas, o que fazer com os poucos recursos que temos. E uma das coisas que eles fizeram era cortar todos os coordenadores das escolas, que parece meio contrário, mas o efeito foi que isso deu mais autonomia para os professores e deu mais foco na formação dos professores. Agora eles têm que ser bem informados para conseguir planejar suas aulas bem e tudo mais. E outras coisas coincidentais, quando chegou a televisão na Finlândia, a gente teve que fazer uma escola, porque todos os programas vieram de fora, da Inglaterra, dos Estados Unidos, a gente teve pouca produção nacional. Então, o que a gente vai fazer? Fazer legendas ou dublar. Dublagem é muito mais caro, então a gente decidiu, né? isso, por causa da falta de dinheiro, a gente colocou legendas e isso ajudou literacy, Alfabetização, né? isso, da população. E ao mesmo tempo eles escutam inglês, alemão, francês o tempo todo, assistem filmes, séries nos idiomas originais, então isso também ajudou. O que era para ser um problema, na verdade, contribuiu para a educação, né? Exatamente. E você mencionou, Paz, que uma das formas de resolver esse problema foi a questão do corte, né? Não tem mais coordenadores lá, né? Sim. Como é que fica a função pedagógica? Quem que é responsável por essa função, né, nas escolas?
São os professores? São os diretores? Como é que ficou isso? Os professores têm muita autonomia pedagógica. Os professores têm formação de pelo menos 5 anos. Todos os professores têm pelo menos mestrado. Então, na formação na universidade, eles estudam todas as metodologias possíveis, todas as ferramentas educacionais possíveis. Então, quando eles entram no trabalho, eles têm esse background, esse know-how para fazer essas escolhas. Então, eles podem escolher materiais, eles podem escolher metodologia. Existe alguma metodologia específica que é da Finlândia? Outra boa pergunta, porque todo mundo hoje está olhando o que a Finlândia está fazendo diferente, por que ficou no topo das pesquisas como PISA e tudo mais. Mas, de fato, a Finlândia não inventou quase nada na área da educação. O que a gente tem feito por décadas é olhar para outros países, o que eles fazem bem, o que a gente pode trazer, o que a gente pode adaptar. Então, nossos professores de pedagogia, nossos estudantes de pedagogia, olham para o mundo inteiro, para influências. Formação de professores também é baseada muito em pesquisa. Como eu disse, todos têm pelo menos mestrado. Então, eles estão o tempo todo olhando o que são as novidades no mundo da educação. É bacana porque eles olham para isso com muito respeito, né? E tem essa autonomia, essa liberdade para aplicar, então, na prática, como que isso funciona, né? Exatamente. A gente não pensa que nós sabemos tudo, a gente não pensa que somos melhores. Vocês são abertos, né? Isso. Tem essa grande abertura de aprender, acho que é na prática, né? Ver o que dá certo, vai lá, é o teste, né? Aberto e deu certo, né? Isso. E vejo essa autonomia dos professores também com muita responsabilidade calcada em muito estudo e muita pesquisa, né? Não é baseada no achismo. Eu acho que seguir por esse caminho, por essa metodologia, vai dar certo. É muito estudo, muita pesquisa para ter condição de exercer essa autonomia de forma a trazer qualidade para a educação. Isso mesmo. E quando um estudante de pedagogia termina os estudos, isso não significa que terminou de estudar. Esse lifelong learning, formação continuada. Todos os professores têm, na Finlândia têm possibilidade, até obrigação de ter 3 dias de treinamento por ano. Se eles optarem, eles podem ter mais que isso, mas eles estão realmente o tempo todo estudando mais novidades, experimentando metodologias diferentes, ferramentas diferentes, novas. E tem essa cultura de incentivar a tomar riscos. O estudo não para, né? Isso. E algumas vezes você testou uma ferramenta ou uma metodologia, não deu certo. Tudo bem, você não vai perder seu emprego por causa disso. A vida dos alunos não foi destragada por causa de um projeto, um semestre. No semestre seguinte você fazer outra coisa. E tem esse diálogo constante entre os professores e entre as escolas. Como todas as escolas são públicas, e não tem, por exemplo, não tem rankings dessas escolas, em nenhum lugar é pública, essa é a primeira melhor escola do país. Então os professores e escolas colaboram, eles trabalham juntos, trocam ideias. Então isso também. Todos no mesmo interesse, né? Falando sobre o ranking, qual que é o modelo de avaliação que vocês usam lá? Para os alunos? Isso. Bom, tem alguns mitos na internet que a Finlândia acabou com provas, mas isso não é verdade. Mas temos menos provas e uma coisa é que até o 9º ano as escolas podem escolher se eles darem notas numéricas nas provas. Normalmente eles começam a dar a partir do 6º ano, alguma coisa assim, mas podemos esperar até 9º ano para dar notas numéricas nas provas. Até lá é muito bom, razoável, poderia melhorar. Isso. Então também não tem essa competição entre os alunos. Cada aluno está fazendo o seu melhor trabalho, não comparando com os outros. Os alunos competem com si mesmos, né? Isso. E além disso, a gente tem vários formatos de avaliação continuada, praticamente diário ou semanal. Os professores fazem algum tipo de avaliação dos alunos
E os alunos fazem muito autoavaliação. Isso a gente também acha que é muito importante. Tanto os alunos quanto os professores fazem autoavaliação. E as escolas fazem autoavaliação. A Finlândia acabou com inspeções escolares, isso não acontece mais. Então, o que acontece, as escolas autoavaliam e o governo avalia por volta de 5, 10 escolas por ano, por volta do país. E como todas as escolas têm professores no mesmo nível de formação, mesmos recursos financeiros, nós pensamos que é suficiente pesquisar só algumas escolas, fazer essa avaliação de algumas escolas para saber o nível nacional. É feito por amostragem essa Exatamente. avaliação, então são escolhidas aleatoriamente essas Exatamente, escolas. Bacana. Então esse acompanhamento das escolas, mas assim, no dia a dia, né, por meio de autoavaliação das escolas e dos professores, e aí anualmente o governo seleciona 5 escolas para amostragem. Isso. Tá. É um processo diferente. É diferente, bem diferente do Totalmente, nosso. E para os alunos, só no final do Fundamental 2, não, desculpa, só no final do ensino médio que vamos ter a primeira prova nacional, que é a mesma prova para todo mundo. Isso é porque isso vai ajudar quando eles vão entrar na faculdade ou como chama? Seria o nosso Enem aqui? Isso, como se fosse, parecido com o Enem. né? Comparando. Uhum. E na Finlândia existe um vestibular, assim, um exame, uma prova que vai dar o acesso à universidade, ou esse acesso é uma análise de currículo dessa prova do ensino médio? Essa como prova funciona? tem dois fatores. Tem essa prova de ensino médio e cada universidade tem vestibular particular para aquela universidade. Certo. E outra coisa que é bem diferente daqui em vários outros países que até ensino superior é gratuito. Você pode estudar medicina, direito, engenharia, qualquer coisa é gratuito. Não existe universidade particular, então realmente os melhores estudantes conseguem lugares. É interessante, falando sobre a educação, é que mais difícil é conseguir uma vaga para estudar pedagogia. Só 1 de cada 10 candidatos consegue uma vaga. Como é que é? Tem um incentivo lá para quem quer estudar e se formar em pedagogia, para quem quer se tornar um professor? Por que tanta procura, né, pela tanta pedagogia? procura, a profissão é altamente respeitada. Acho que isso ajuda. Fizeram, por exemplo, uma pesquisa recentemente com jovens e perguntaram qual profissão você gostaria que seu futuro esposo ou esposa teria. E número 1 era professor. E isso acontece por conta da vontade mesmo, né, das pessoas de se tornarem professores, não, ou é por conta salarial mesmo? Não, por conta de vontade. Admiração pelo trabalho, isso, talvez. Pelo papel desse profissional, né, na sociedade, da A valorização. que ele representa, né? Isso, o aluno exatamente. vê uma figura importante ali na É como um herói nacional também, né? Pois é isso mesmo. E o salário também é bom, mas você poderia ganhar mais trabalhando no mercado financeiro, médico, isso. Então não é a primeira razão porque alguém quer ser professor. Mas o salário é suficiente para dar uma vida digna. Todos os professores conseguem comprar uma casa boa, um carro bom, ter viagens para o exterior, lidar uma vida tranquila. Isso reforça bem a ideia, Paz, assim, o começo quando você falou que a Finlândia é um país que enfrentou muitas dificuldades, né? É um país que sentiu muita pobreza, né, na flor da pele, e que levantou por conta da educação, soube, né, se levantar por conta da educação. E hoje aqui no Brasil, por mais discussão que acontece aí em torno da educação, que é isso que faz a diferença, mas parece que aqui engatinha-se muito nesse quesito, né, educação, sendo que é a única saída, pelo que parece, não é? É a educação. Isso, e outro pensamento lá na Finlândia é que nós somos uma nação muito pequena, são 5,5 milhões de pessoas, então a gente pensa que a gente não pode deixar ninguém para trás. Nós precisamos todos
educados, todos têm que contribuir para a sociedade. Então, por isso, temos que dar educação boa para todo mundo. Esse é um grande desafio também, né, comparado ao Brasil, porque aqui a gente tem Exato. 210 milhões. Né, o Brasil de tem habitantes. dimensões continentais, né? Então, claro que a gente pode se inspirar muito na Finlândia, né, nesse histórico, mas aqui nossos desafios são outros, né? E são uma complexidade aí que a gente tem. Né? Como o governo, né? São diferentes. Eu fiquei pensando também nessa questão do governo de possibilitar essa educação de qualidade gratuitamente, também faz com que as pessoas se motivem, né? Me parece que as pessoas vão buscar justamente por isso, porque elas têm todas as oportunidades, né? Então eu acho que é realmente uma mudança que de certa forma independe. A gente sabe que o país maior ele vai exigir outros cuidados, mas essa mudança ali na raiz de um sistema educacional trouxe essa mudança e eu acho que acaba partindo, posso estar enganada, Paz, você me corrija, por favor, mas pelo que você fala, parece que todos ali na Finlândia partem do mesmo ponto de partida, eles têm acesso às mesmas oportunidades, então eles podem disputar aí um futuro em pé de igualdade, né? Exatamente. Sendo que aqui no Brasil nós não temos isso, né? É até injusto a gente falar que é só uma questão de força de vontade das pessoas estudarem e conquistarem seu espaço, sendo que a gente sabe que não é bem assim, né? Sim, mas essa questão de tamanho do país é real, mas também às vezes acho que dá para exagerar essa diferença, porque aqui no Brasil, pelo que eu entendo, muitas escolas são administradas pelos estados, que já são menores que o país, ou municípios, que são muito menores ainda. Então, por que, sei lá, um estado de Tocantins, que tem menos pessoas que Finlândia, não consegue fazer a mesma coisa? Trabalhar dessa forma? É verdade. Um micro, né, para depois um macro. Exatamente. Eu queria aproveitar também, trazer um outro assunto à tona, que eu acredito que muitas pessoas acabam tendo curiosidade e até imaginando que, por exemplo, a Finlândia, por ser referência, né, em educação, acaba tendo tecnologia de ponta e só usando essa questão de tecnologia em sala de aula. Como é que isso acontece de fato, Pazzi? Às vezes tem pessoas que visitaram a Finlândia de fora, entraram nas escolas e esperaram que tenha todas as salas tudo high-tech, né? Mas não foi robôs, Mas acho que o que eles fazem lá é usar tecnologia num jeito mais inteligente, não só por causa de ter essa tecnologia. Não a tecnologia pela tecnologia. Isso, mas o foco hoje é ir mais e mais para o mundo digital. Por exemplo, eu represento uma plataforma de gamificação que se chama Seppo, aqui no Brasil. É uma invenção finlandesa. E recentemente a prefeitura de Helsinki, que é a capital do país e um quinto do país em termos de população, comprou essa ferramenta Seppo para todas as escolas. Mas, como a gente falou, os professores têm muita autonomia, então isso não significa que a prefeitura fala que todos têm que usar essa ferramenta, todos têm que usar gamificação. Mas agora eles têm essa opção. É oportunidade, né? Eles podem utilizar. Isso. Bacana. Até essa questão da tecnologia é uma discussão, tem estado em pauta aqui no Brasil, né? Uma discussão bastante grande sobre a educação infantil, né? O uso de telas, o uso de eletrônicos na educação infantil com crianças pequenas, né? Hoje a gente já tem as orientações aí da Associação Brasileira de Pediatria, inclusive pedindo um caminho inverso, né? Pedindo para que realmente as crianças tenham a oportunidade de ter outras vivências ao ar livre, explorar o sensorial, os sentidos e ter vivências reais, né? Não virtuais. Isso, perfeito. E isso, de fato, é até o pensamento da ferramenta Seppo, essa plataforma de gamificação, que é uma invenção digital, é uma empresa de tecnologia, só que nasceu com a intenção de incentivar, levar os alunos fora da sala de aula. Perfeito. Esse jogo, você coloca tarefas em outros lugares dentro da estrutura da escola, ou, no contexto de Finlândia, é possível usar a cidade inteira como lugar de aprendizagem, né? Esses jogos fica tipo Pokémon Go educativo, então você não está só olhando tela, mas essa
tecnologia ajuda essa interação com o mundo real. Tira uma foto, grava um vídeo, vai lá, pesquisa, olha aquele lago, calcula quanto água tem, no mundo real mesmo. Fazendo até um paralelo com a educação bilíngue agora, eu fiquei pensando, né, o quanto que às vezes aqui no Brasil também a tecnologia ela é só utilizada como um marketing também, né? Então a escola tem que ter os melhores equipamentos, como se isso significasse uma boa entrega, né? Senão ela é tida como uma escola ultrapassada. Exatamente, Ficou pra para no trás, tempo. E não necessariamente. Paz, e você tem filhos pequenos, né? Acho que você tem uma filha. Tenho uma filha de 10 anos. Tá. Como é que foi? Porque você mora no Brasil, mas você também você é finlandês. Como é que foi essa diferença? Quando você chegou pra cá e precisou matricular ela em uma escola, você sentiu a diferença? Conta pra gente um pouco como é que foi isso. Sim, senti. Isso foi talvez uma das coisas mais difíceis durante os 13 anos. Que lá na Finlândia, você nem escolhe a escola. É o seu CEP que define onde seu filho vai. Pela proximidade, né? Isso. E aqui tem escolas públicas, tem escolas particulares. Então, até ficou uma surpresa para mim quando minha esposa falou opções, que vamos visitar várias escolas. Eu estava pensando que a gente vai na escola que fica mais próxima. E a gente visitou 5, 6, 7 escolas, ver o que eles fazem, mas realmente foram muito diferentes. Isso também me surpreendeu que no mesmo bairro pode dizer escolas tão diferentes. Então foi uma escolha difícil e tudo mais que tem que pagar mensalidade também foi um choque para mim mesmo. E as diferenças também, né, de mensalidades entre as escolas. Enorme. Mesmo entre as particulares, né? E de estrutura de sala de aula também, como é que é a estrutura da sala de aula da Finlândia versus a estrutura da sala de aula do Brasil? Está mudando bastante. Aqui, a maioria das escolas ainda está seguindo um formato bem tradicional, com fila de mesas, cadeiras. E lá na Finlândia existe isso também de vez em quando. Se o professor escolhe que para essa turma, essa matéria, essa aula funciona melhor, dá para usar. Mas muitas vezes eles usam, tiram as cadeiras, tem sofás, tem até, como chama, exercise bike. Aquelas mesas, carteiras com pedais. Isso, né? atrás da mesa, você está fazendo exercício, ao mesmo tempo que você está escutando aula de matemática. Isso é comum, todas as escolas. Talvez não todas, porque as escolas podem escolher se eles querem ou não. Eles têm essa independência. Mas é muito comum. É muito comum, principalmente nas cidades maiores, né? Quando você vai no interior, onde tem escolas muito pequenas, com 10, 15, 20 alunos, é mais difícil ter todos os recursos, assim, né? Mas isso é muito legal, né? Porque você vê que é algo cultural e que os alunos, eles sabem lidar com isso de uma forma super natural, né? Imagina colocar esse circuito de bike nas escolas aqui no Brasil. Será que os alunos não iriam também até desfocar, iria perder a... É engraçado que é cultural, penso eu, né? Porque é uma maneira de lidar até com a questão de disciplina. Porque isso deve acalmar, dentro desse contexto, deve acalmar essas crianças, trabalhar o emocional. Gasta energia ali, aquela energia acumulada que favorece o foco. Exatamente. E de repente, num outro contexto que não seja o finlandês, isso vem a ser um problema. Mas eu penso, é tão cultural, né? Porque aqui no Brasil também a gente pensa tudo assim, mas se a gente fizer isso, será que eles não vão quebrar tudo? Não vão... A gente não é risk taker, né? A gente não tenta. Então, muitas vezes eu penso que isso também acaba sendo um grande impeditivo aí da evolução do próprio sistema brasileiro. Eu ia falar exatamente isso, desconstruir esse pensamento. E aí volto na questão das diferenças, né? Eu acho que aqui no Brasil também, as salas de aula, de uma forma geral, né, são muito cheias. Então, a gente fala de uma configuração de sala de aula diferente, sem ser perfiladas, né? Muitas vezes não é nem possível, né? Muitas vezes o aluno entra de manhã na escola, ele só vai sair no fim do dia, porque a escola é usada aqui no Brasil como um local onde os filhos ficam enquanto os pais trabalham, né? Então a gente tem todo um contexto social aí para levar em conta, que imagino que na Finlândia seja diferente, né? A carga horária, por exemplo, da escola é bem diferente, não é, Paz? Bem diferente. A Finlândia tem muito menos carga horária de aulas
do que a grande maioria dos países. Acho que durante os 9 anos de ensino básico, os alunos finlandeses estudam 1.200 horas menos que a média dos países OECD, por exemplo. Muita diferença. Muita diferença. E voltando para sua questão de número de alunos na sala de aula, isso também é diferente. São quantos por lá? Maioria das vezes não chega para ser 20, 25 Olha, ao máximo. Totalmente diferente. Mas- Isso independe do ano escolar? De Isso. pequenos até o médio? A partir de Fundamental 2, ensino médio, fica ainda mais mais. interessante, porque a escola pode escolher que, ok, a gente vai ter uma palestra de história, podemos colocar 80 alunos escutando uma auditório, e isso libera recursos para ter aulas menores de matemática, onde precisa mais foco, e vai ter aula de 6, 7, 8 alunos. E custa mais ter várias aulas com turmas pequenas, né? Mas se economizou que você tem essas outras aulas com mais pessoas. Então, no ensino médio, raramente você tem 2 aulas seguidas com a mesma turma. Sempre mistura, são turmas diferentes, tamanhos diferentes, Bem dependendo interessante, até pra rotina Otimizam deles, os né? recursos, né? Isso. A própria interação, né? Sim. Eu fiquei Sim. pensando, olha que bacana, né? O repertório muito mais amplo. Sim. Exatamente. E como é que é essa interação? Porque a gente tem visto como que é a interação entre eles, né, que acontece. Mas e entre a escola e as famílias? Como acontece essa interação? Tem bastante interação, eles usam ferramentas digitais para comunicar com os pais. Tem reunião de pais também? Tem, né? E praticamente todos os pais também chegam lá. É bem aberto. Isso. E outra coisa legal, eu acho que todas as diretorias das escolas, incluem o diretor da escola, ou diretora, alguns professores, outros funcionários da escola, pode ser faxineira, sei lá, enfermeira, alguns representantes dos pais e alguns representantes dos alunos. E quem que escolhe essas pessoas são alunos, escolhem um aluno ou 2 alunos, os pais escolhem quem representa os pais e assim vai. Todos são ouvidos. Todos né? são ouvidos e na hora de tomar decisões todos têm um voto. Até o aluno tem mesmo um voto do que o diretor da escola. Muito bom. E eu tive a oportunidade de ser representante dos alunos quando eu estava na escola e lembro até hoje que realmente eles escutaram, deram respeito para mim, até na escola de novos professores. Eles mandaram currículos dos professores e depois perguntaram, rapaz, você leu os currículos, qual professor você gostou mais, por que você gostou, Nossa, por que você que não gostou. interessante. E depois a gente teve votação, eu quero aquele professor. Perdi naquele vez, mas Mas fez parte do fiz processo. parte disso e depois eu consegui contar para os outros alunos que esses foram os candidatos e por isso que escolheram isso. Eu não concordei, mas... Tem E representatividade, né? Aqui nós falamos também o quanto é importante a participação das famílias, né? De participarem, ter uma ação dentro da escola, efetiva, e não só a ação física, assim, mas procurar saber o que está acontecendo, tentar entrar em contato com os professores, Fazer com o parte, projeto né, da político comunidade. escola. Isso. Tem uma participação ativa. Eles são ouvidos, mas ao mesmo tempo eles dão muito respeito para os professores, que eles são os profissionais, enfim. Tomada de decisão por conta da escola. Isso. E dá um exemplo, se um aluno, Maria, tem dificuldade em matemática. Então, o que eles fazem, eles vão formar uma turma para falar sobre o assunto, vai ter o professor de matemática, vai ter o diretor, vai ter um médico ou sociólogo, e os pais ou responsáveis do aluno, e o aluno mesmo, ou a aluna nesse caso, falando por que está tendo esses problemas, o que a gente poderia fazer para melhorar. Eles fazem um plano de, sei lá, uns 2 meses, o que tem que ser feito durante esses 2 meses para melhorar o desempenho em matemática, fazer 2 aulas extras por semana, lembrar fazer todas as lições de casa, que também existem na Finlândia, não é mito que acabou totalmente, mas tem poucos, mas tem. E então eles fazem esse plano de ação e quem assina eles fazem um contrato desse plano de ação, e quem assina é o professor e o aluno, porque é responsabilidade do aluno, não é do país.
Então, tem esse... Isso é bacana porque é individual, né? Vendo assim, eles analisam a situação daquela pessoa. É diferente de você pegar todos que foram mal em matemática e um único plano para todo mundo. Isso faz uma diferença enorme, né? A gente pode ver que as estratégias elas focam na individualização, né? Enxergar realmente cada um como um indivíduo com necessidades diferentes, com potencialidades diferentes. Os tempos, os ritmos diferentes, o que eu consigo dar nem sempre é o que você consegue naquela situação, então vamos respeitar isso. Exatamente, isso é super importante. Isso em várias outras culturas ainda tem muito foco nas provas e todo mundo faz a mesma prova, então todo mundo ela padroniza, né? Isso. Acho que essa estratégia de padronizar tudo talvez favoreça aí uma organização burocrática interna das escolas, mas não favorece a aprendizagem do aluno, né? Então, na Finlândia, a gente não prepara aluno para a prova, a gente prepara aluno para a vida. Essa é a diferença. E aparentemente a autonomia possibilita esse senso de pertencimento, e esse senso de pertencimento traz essa responsabilidade na participação. Então, isso sendo trabalhado desde lá da educação infantil, né? A gente percebe o quanto isso contribui realmente para um país tão desenvolvido. Todo o contexto, né, da Finlândia, o cultural, educacional, é totalmente diferente daqui do Brasil, né? E a gente até vê que o desenvolvimento cognitivo, das habilidades, de comunicação, acaba indo por um outro caminho, né? Nesse cenário, olhando aqui para a educação brasileira, eu até queria a opinião de vocês. Vocês acham que por conta de todo esse novo olhar, exato, para a educação bilíngue, né, que a gente vê que está tendo muita importância. Vocês acham que isso vai ajudar no desenvolvimento de uma forma mais ampla, mais multicultural aqui no Brasil? Como que isso poderia ser feito? Eu vejo como um grande avanço, sabe? Porque educação bilíngue, nós estamos falando de aprender uma outra língua. Trazer mais uma língua, não é só isso. É você focar realmente na educação. No que isso agrega, no que isso traz de importante, de benefício, de crescimento, de transformação. Então, não dá para se pensar de uma outra forma se não for pensando nessa educação. E hoje a educação bilíngue ela veio com esse braço forte de trazer essa modificação com significado, com propriedade, né? Eu fico pensando que muitas vezes aqui no Brasil também a gente fica muito focado nos pontos negativos das mudanças, né? Nos pontos negativos. Mas essa pergunta é muito interessante porque faz com que a gente entenda quais são os lados positivos, então, dessa educação bilíngue, que não é aquela que se preocupa com o mercado, né? Mas é realmente possibilitar um acesso a culturas diferentes e pensando cultura não só como aquela coisa do vestir tipicamente, do ter a comida tipicamente, né? Extrapolar isso, que também ficou muito estereotipado no Brasil. Exatamente. E possibilitar esse multiculturalismo, então, né? Eu acho que sim, eu acho que a educação bilíngue nessa vertente, ela tem buscado muito disso. E aí caem muitos mitos, né? Aprender inglês britânico, aprender inglês americano, né? Então, vamos aprender que inglês, né? Então, aprender para o futuro. Aprender para o futuro. São tantos mitos aí que precisam ser, né, derrubados e esse processo de educação bilíngue ele está mexendo com tudo isso. E em termos de bilinguismo, bom também lembrar que a Finlândia de fato é um país bilíngue. Nós temos dois idiomas oficiais, o finlandês e sueco. Então, se você vem de uma família que fala finlandês em casa, você tem que estudar sueco na escola. Se você vem da minoria que fala sueco em casa, você tem que estudar finlandês na escola. E depois você tem que estudar o terceiro idioma. A maioria hoje em dia escolhe inglês, não sei, mas 90% estou chutando. Mas você também pode escolher francês, ou espanhol, russo, acredito que chinês em algumas escolas maiores, hoje em dia é possível. Então, praticamente todo mundo na Finlândia fala pelo menos 3 idiomas, razoavelmente bem. Eu cheguei a estudar 9 idiomas. Já isso desde a educação infantil? Como é que é esse processo? Você começa no Fundamental 1, segundo idioma nacional, e o primeiro idioma estrangeiro, que normalmente é inglês. E como a Finlândia é um país pequeno, e nosso idioma é muito raro, a gente entende que para lidar nesse mundo globalizado,
não como... Vocês precisam, né? saber. Isso. Eu lembro dessa sua fala numa palestra que foi exatamente isso. O mundo não fala finlandês. Então nós vamos falar inglês para falar com o mundo. É isso. Exato, perfeito. E mesmo que o Brasil é um país enorme, o mercado interno é grande, até dá para sobreviver só falando português, só que o mundo está ficando cada vez mais globalizado, então o país não funciona mais sozinho, então o país precisa individuais que falam inglês bem, que falam outros idiomas bem, então para quem tem um pouco de ambição não tem jeito, tem que falar, aprender e não apenas um pouquinho, mas fluente mesmo. E uma curiosidade, isso é para gerações, eu digo porque assim, hoje os jovens devem exatamente estarem desse jeito, mas os adultos, os avós, eles têm essa cultura das 2 línguas, de 3 línguas, ou isso é mais assim contemporâneo? Eles têm, mas mudou bastante o jeito de estudar e ensinar. Então, na geração dos meus pais era muito gramática. Sim, como aqui. Viajou pela primeira vez para Londres e não sabia falar nada. Sim. Talvez deu para ler alguma coisa, mas nunca tive essa prática de falar. Então, hoje em dia mudou. Agora que está... Isso. Exato, perfeito. São 2 países muito diferentes, né? O Brasil e a Finlândia. E aí também, para até finalizar, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que a gente pode fazer para inspirar a evolução da educação aqui no Brasil, porque eu acho que não dá para fazer igual, né? Porque são 2 cenários diferentes. Não tem como. Mas como que a gente pode se inspirar para melhorar? Formação dos professores, esse aqui é um dos pontos principais. Dá mais respeito para os professores, mas isso é cultural, vai mudar lentamente. Mas tem que pensar algumas formatos, alguns programas que levantam esse respeito para essa profissão, para os melhores estudantes que queiram trabalhar como os professores e assim começar a ter melhores resultados. E olhar algumas metodologias e ferramentas que eles usam, que dá para usar aqui, adaptar para a realidade do Brasil. Não dá para copiar, obviamente, mas tem essas coisas, algumas ferramentas, metodologias que dá para trazer aqui e adaptar. Eu me lembro muito da nossa live sobre lições finlandesas para a educação brasileira, da U Academy, que nós tivemos recentemente, e acho que o que ficou para mim assim, mais latente é realmente essa questão do papel do professor, né? Que ao meu ver, enquanto a gente não mudar isso, a gente vai ficar nesse impasse, né? Vai ficar, de certa forma, parados no tempo aí. Então, eu acho que essa questão, não só de como o professor é visto, mas também de como o professor se vê, né? Também tem isso da autoavaliação, que eu acho que é muito relevante. E quem tiver uma oportunidade para visitar a Finlândia, acho que seria valioso. E tem várias empresas que estão oferecendo a oportunidade de fazer viagem técnica para a Finlândia, para visitar escolas, faculdades. Conhecer alguns projetos, né? Isso, sei que alguns dos seus colegas também participaram da viagem do Educadores pelo Mundo. Sim, o Felipe Diesel participou recentemente. Isso, e esse mesmo grupo Educadores pelo Mundo estão fazendo outra viagem em abril de 2020 e imagino que vai ser algo anual. Então, quem tiver a oportunidade, procurar na internet, quem sabe consegue juntar. E eu penso que realmente não é para copiar, né? Mas a inspiração. Isso. E aquilo que, pela conversa que nós tivemos aqui hoje, é o único caminho que nos mostra, né? Que é a educação mesmo. E a educação é o que vai mudar o país, é o que vai trazer qualidade de vida às pessoas, vai diminuir criminalidade. E abrir portas. Abrir portas. Então, é educação. De que maneira vai acontecer? Acho que cada país vai procurar o seu jeito e se inspirar naqueles que fazem muito bem. Exatamente. Não ter essa preocupação no reinventar a roda, como a própria Finlândia fez, mas olhar o que tem de melhor em todas as possibilidades e trazer isso para a realidade do Brasil, né? Perfeito. Bom, pessoal, acho que o nosso papo foi maravilhoso. Eu agradeço muito pela participação e disponibilidade também, Pazzi, de ter vindo aqui participar aqui com a gente. Obrigado eu. Obrigada. Obrigada, Isa. Foi ótimo. Valeu. Muito obrigado. Maravilha. E vocês gostaram também? Compartilhe com a gente suas opiniões e ideias de como podemos aplicar a educação finlandesa no Brasil. Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente.
cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!